Eles estão tentando mesmo, como o Marcelo disse, fazer um rebranding da marca Bolsonaro, né? Enquanto o original está na cadeia, eles estão aí querendo criar genéricos suavizados do Bolsonaro. E aí vocês sabem que o bolsonarismo ele é marcado por um profundo sentimento anti-ciência, certo? Durante a pandemia, o Bolsonaro propagandeou dois medicamentos que nunca a sua eficácia foi comprovada, a cloroquina e a ivermectina, né? Falam contra a vacina. Muitos deles acreditam que a Terra é plana, né? Então, assim, o anticientificismo é uma característica da extrema-direita, aqui e em todas as partes do mundo. Vejam só o que é que o Roberto Kennedy Jr. está fazendo lá nos Estados Unidos, pregando contra a vacina, pregando contra a ciência. Eles são contra a ciência. E aí agora, não só contra a ciência, mas como eles também se notabilizaram pelos ataques às universidades. Lá nos Estados Unidos, o Trump atacando as universidades mais prestigiosas do país por conta de críticas a ele ou defesa da Palestina, né? Tirou recursos de Harvard, enfim. E aqui no Brasil, os bolsonaristas sempre atacaram a Universidade Federal, dizendo que a Universidade Federal só tem maconheiro. Teve um ministro do Bolsonaro, da educação, que falou que as universidades federais tinham plantação de maconha dentro, tá? Foi criada uma falácia que as universidades federais precisam ter autonomia. Só que essa autonomia acabou se transfigurando em soberania. Então, o que você tem? Você tem plantações de maconha, mas não é 3 pés de maconha. Você tem plantações extensivas nas universidades, a ponto de ter borrifador de agrotóxico. Você pega laboratórios de química, faculdade de química, estão desenvolvendo metanfetamina. Isso foi um ministro da Educação do Bolsonaro, Abraham Weintraub, que hoje é brigado com ele, que falou. Então, quando o Túlio Maravilha fez um vídeo dizendo que a filha não ia colocar a filha dele na federal, porque a federal é ruim, que o ensino é ruim, que só tem maconheiro, vem desde essa época, porque o bolsonarismo sempre fez isso. Aí agora que apareceu uma pesquisadora, né, da UFRJ, que pode ganhar o prêmio Nobel. Essa moça pode ganhar o prêmio Nobel, gente. Se essa substância que ela descobriu realmente fizer as pessoas que têm lesão de medula voltarem a andar, tá? Ela pode ganhar um Nobel. Aí agora, os bolsonaristas. Oh, desliga aí, Marcelo, está dando eco o microfone. Peraí. Agora, né, que tem essa pesquisadora, estão lá os bolsonaristas nas redes sociais espalhando um vídeo onde ela fala que não tirou a patente internacional porque houve corte de recursos durante o governo Dilma. E houve mesmo esse corte de recursos, né? A Dilma foi em 2015, a Dilma estava lá super pressionada pela mídia, pelo mercado, né? Às vésperas de sofrer um impeachment, e teve realmente esse corte. Agora, que moral! O bolsonarismo quer dizer, falar algum ar do que o PT fez pelas universidades brasileiras, minha gente. Né? Com que moral um governo que tirou verbas da educação, da pesquisa, que atacava professores, que atacava estudantes, está querendo, né? Agora estão querendo dizer que a doutora Tatiana é de direita. Você acredita numa coisa dessa? Mostra aí a doutora Tatiana com o Lula, por favor, Gui. Olha, não, essa foto aí é dela no carnaval. Olha a pessoa de direita no carnaval, minha gente. Não adianta tirar da gente os pesquisadores sérios, os professores sérios. Ninguém nunca irá se juntar com uma ideologia anticientífica como o bolsonarismo. Não tem como, não tem como. E aí ela tem um vídeo dela com o Lula. Coloca aí, por favor.
Você inventou? Eu inventei, foi um jeito de fazer uma proteína que era natural, que já tem no corpo, para ela ficar meio turbinada e virar um remédio. E aí ela faz recuperar os neurônios que estão partidos, faz crescer de novo a fiação e aí reconecta. Então fala aqui, dá um recado pro ministro Padilha. Fala pro Padilha quem você é, qual é a coisa que você fez e pede para ele ajudar para a Anvisa aprovar. Tá bom. Então, ministro Padilha, nós estamos aí com um remédio, um medicamento novo para tratar as pessoas com paralisia. E estamos andando, estamos caminhando, estamos respondendo tudo que a Anvisa pede, mas precisamos avançar aí para conseguir fazer uma realidade. Quando você está dizendo que já teve gente que andou, já teve gente que mexeu uma parte mais, sabe? Já é um avanço extraordinário. Eu acho que é sim. Acho que é um avanço grande. O que você... Né? Então, assim, não adianta os bolsonaristas quererem usurpar inovações científicas brasileiras para eles. Quem abriu universidades foi o Lula, tá? Quem fortaleceu as pessoas pobres, negras, para entrarem na universidade foi o Lula, foi o PT. É uma história que não se quebra porque em determinado momento a Dilma cortou os recursos, tá? Não se quebra. É uma trajetória que levou até a doutora Tatiana Sampaio agora. Bolsonaro era isso aqui, ó. Coloca aí, Gui. Bolsonaro era isso aqui em relação à Universidade Federal, tá? Estão querendo enganar as pessoas e a gente vai abrir os olhos. Em evento no Tocantins, Jair Bolsonaro disse que aluno da Universidade Brasileira faz tudo menos estudar, tá? É assim que eles veem os estudantes da Universidade Federal, tá? E corte de verbas. Corte de verbas, coloca aí a outra notícia, Gui. Governo Bolsonaro corta 87% da verba para ciência e tecnologia. A verba caiu de 690 milhões para apenas 89 milhões. Decisão partiu do Ministério da Economia. Paulo Guedes, tá? Marcos Pontes participou de live com o Bolsonaro, que era o astronauta, o ministro da Ciência e Tecnologia, antes do corte, quando pediu ajuda ao presidente para financiar o projeto. Então, ó, é fim de papo. Bolsonarista não tem moral para falar de ciência. Uma ideologia anti-ciência, quando vê alguma notícia sobre ciência, sobre o nosso país, ó, chiu, calado, cloroquiner, ivermectimer, né? Pessoas que acreditam na Terra plana têm que ficar calados de uma coisa. A doutora Tatiana não precisa ser de esquerda, ela só precisa ser uma cientista para ser contra tudo que vocês pregam. Marcelo. Eu lembro muito bem, porque quando entra Michel Temer e depois entra Bolsonaro, eu estava no doutorado. E eu lembro que a segunda parte da minha pesquisa, na época, eu teria que ir para Moçambique para fazer o sanduíche, né, que a gente chama. E não teve, porque aí foram cortes, aí já foram os cortes, primeiro do governo Temer e depois do governo Jair Bolsonaro. E foi uma tragédia, porque passaram a faca nas bolsas de fomento à pesquisa, nas federais e nas privadas, como a PUC, né, que era onde eu fazia o doutorado, que tinha que onde a pós-graduação dependia muito, depende até hoje das bolsas de mestrado e doutorado, assim. E ainda sobre o lance da verba lá no governo Dilma, teve o corte, mas porque você teve a pauta bomba do Eduardo... como chama o demônio, que era presidente da Câmara? Exato. Eduardo Cunha, que ele ligou o trator da pauta bomba. A gente não pode esquecer disso. Exatamente. Eles partiram para cima do governo Dilma, porque eles queriam transformar o governo num caos. Era uma estratégia e o governo ficou sem saída. Então, sim, como foi no governo Dilma, mas foi provocado esse corte. Esse corte foi uma estratégia traçada pelo Eduardo Cunha para inviabilizar o governo Dilma e pressioná-la a cortar na saúde e na educação.
É importante que a gente não perca do horizonte o que aconteceu naquele momento histórico, que vai levar à queda da Dilma, um ano depois. Né? Então, é por aí que passa. Agora, o que foi o governo Bolsonaro com as universidades federais? Né? Falta papel higiênico. Tem matéria aí, gente. É só você fazer levantamento. Não tinha papel higiênico. Entendeu? Não tinha faxina. Tem várias universidades com problemas de orçamento, enfim. E se contar essas declarações que a Sinara trouxe para a gente aí, do que eles acham do que é o espaço da Universidade Federal. Aí agora, no meio desse rebrand, eles são os amigos da ciência? É incrível! Gente, eles são os amigos da ciência agora? Só tem aborteiro, maconheiro, né, antifamília. Então, de repente, a universidade vira um espaço sacrossanto que eles querem proteger do PT. Assim, é um pouco demais. Eu acho também que é outra estratégia, que eles vão ter que arrumar outra maneira de abordar isso daí. O fato, gente, é que essa galera, Flávio Bolsonaro, a turma dele, se eles não estudarem, eles vão passar muita vergonha na hora do debate sério sobre ciência, tecnologia e universidade pública. Entende? Então, eu acho que tem que ver como que vai ser esse debate. Bom, apesar que quando o Bolsonaro era presidente, não, candidato, em 2018, eu lembro que eu fiz matéria sobre isso. Eu peguei os programas e fui comparar, e o programa do Jair Bolsonaro era um horror, assim, na parte da educação, assim, era quase queremos a igreja controlando a educação, era um horror, assim, escola sem partido, né, era o que pautava o programa educacional do Eduardo Bolsonaro. Vamos ver agora o que o Flávio vai defender enquanto programa educacional. Por fim, sobre a pesquisadora, você viu que é uma cientista séria, como ela é cautelosa ao falar dos resultados, né? Tá sempre acontecendo, uma maravilha. E, assim, é uma revolução o que essa pesquisadora e a equipe dela está promovendo na ciência do mundo. Exato. É algo, assim, extraordinário. Uma coisa até bíblica, né? Fazer os paralíticos voltarem a andar, né? Incrível, incrível. Agora, não vai colar bolsonarista posando defensor da ciência. Eu não vou deixar.